Glórias a Deus. Amém? Está feliz com o Senhor? Glórias a Deus. Nós queremos ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nesta noite. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos começar, vamos ler muitos textos bíblicos hoje. Esse é o tipo de mensagem que você tinha que ter 1h30 para pregar, mas não tem, né? Então a gente vai correr para conseguir passar tudo que tem que passar em pouco tempo. Mas nós vamos ler muitos textos bíblicos, então pode baixar um pouquinho aqui, faz favor. Seria muito importante que você deixasse a sua Bíblia aberta. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia e iniciar. O primeiro texto que nós vamos ler é o livro de Eclesiastes, no capítulo 7. E depois nós vamos ler 1 Reis, capítulo 11. Então abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 8, a parte A do verso 8. E depois nós vamos ler o primeiro livro de Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. O tema dessa mensagem é como vamos terminar. Como vamos terminar? Como será o fim da nossa história? Quais serão as palavras que estarão escritas na nossa lápide? O que as pessoas falarão a nosso respeito? Então abra lá a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, nós vamos ler o verso 8, a parte A, que diz assim: melhor é o fim, diga o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Agora abre lá em 1 Reis capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, primeiro livro de Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. E de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal, diga mal, aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Amém? O primeiro texto que nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 8, a parte A, o interessante é que o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios foram escritos justamente por Salomão, este homem, este personagem, que o livro de Reis, no capítulo 11, fala um pouquinho do fim da sua história. Então, o Eclesiastes é escrito por Salomão. E o primeiro conselho sábio, nós lemos ali, esse conselho sábio, ele diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso é muito sábio, porque muitas vezes nós começamos bem as coisas, não é verdade? Muitas vezes nós começamos bem os projetos, muitas vezes nós temos desejo de iniciar coisas, nós temos iniciativas para fazer coisas, mas às vezes nos faltam acabativas. Essa palavra não existe, acabativas, mas digamos aí que eu inventei ela agora. Então, para muitas pessoas sobra a iniciativa, mas falta acabativa. Muitas pessoas começam as coisas bem, mas não terminam bem a sua história. E veja aqui, o escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então Salomão está dizendo que melhor é você terminar bem aquilo que você começa, e não apenas começar bem. Eu falei de manhã, dei o exemplo da corrida, Tem a Nilza que corre aí, eu falei, quando você corre, às vezes tem gente que sai correndo na frente, e vai, e a pessoa acha que está ganhando do meio da corrida para frente, já está com a língua de fora, e aquele queniano, na mesma passadinha dele, vem, passa ele, vai embora e ganha lá a São Silvestre. É assim ou não é? Eu fui correr esses dias, estava fazendo um condicionamento físico, daí tinha umas mulheres lá correndo também, eu falei, não vou perder para essas mulheres aí, Falei, não posso. E saí correndo na frente e tal, no meio do negócio lá, daqui a pouco veio a mulher, bem tranquilinha, passou por mim. Por quê? Eu comecei bem, mas não terminei bem. Não terminei tão ruim, fiquei em segundo lugar, mas eu queria ficar em primeiro. Melhor é terminar bem do que apenas começar bem. É este o conselho
que Salomão fala aqui. E o interessante é que no livro de Reis, que nós lemos ali agora, ele traz um relato a respeito do fim da vida de Salomão, como Salomão termina a sua vida. E interessante é que esse texto que nós lemos fala e mostra que Salomão, na sua velhice, ele termina a sua vida muito mal, muito diferente do que ele começou. E interessante é que a Bíblia não deixa de mostrar isso, porque nós aprendemos também com o erro de outras pessoas, sim ou não? Sábio é aquele que olha alguém que comete um erro e fala: eu não vou fazer isso aí para mim. Então na Bíblia nós encontramos coisas boas a respeito das pessoas, mas Deus não deixou escondido, Deus não jogou para debaixo do tapete as coisas erradas que as pessoas também fizeram, para que estes exemplos sirvam para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado. Então no capítulo 11 do livro de Reis, que nós lemos agora, ele fala a respeito do fim da vida de Salomão, e fala e mostra como Salomão termina muito mal a sua história, né? Então veja, é muito importante que nós venhamos a olhar esses fatos e venhamos a aprender com isso. É inegável o quanto Salomão foi um homem de sucesso, é inegável o quanto ele foi magnífico, é inegável o quanto ele começou bem a sua história. A história, ele já se torna rei de uma forma milagrosa. Ele não era o filho primogênito, em tese, ele não era a pessoa a ser escolhida do ponto de vista da naturalidade. O filho primogênito deveria ser escolhido rei, mas Deus escolhe Salomão, mesmo não sendo Salomão o filho primogênito, e Deus traz então Salomão para que Salomão venha continuar o reinado do seu pai, Davi. E Salomão então já de forma milagrosa se torna rei. No tempo do reinado de Salomão, Israel vive o ápice de ser uma grande nação. Israel expande as suas fronteiras para lugares nunca antes conquistados e que nunca mais foram conquistados depois. Quando nós estudamos lá a geografia bíblica, está ali o professor Dib. Assim, Dib, cadê o Dib? Está lá, escondidinho lá. Quando nós estudamos a geografia bíblica, inclusive a IDM abriu inscrição, você que quer estudar geografia bíblica, outras disciplinas, teologia e tal, procura a secretaria da igreja e faz sua inscrição. Voltando aqui depois do comercial, quando você olha os mapas, você coloca os mapas de Israel, desde a conquista de Josué, depois a conquista de Saul, depois o reinado de Davi e o reinado de Salomão, você vai ver que há um crescente de conquista. Josué conquistou um pedacinho assim, aí veio Saul com muita luta, muita guerra, consegue aumentar um pouquinho, aí vem Davi que vence todas as batalhas que ele lutou, aumenta muito, mas aí vem Salomão e eleva as fronteiras de Israel para lugares nunca antes conquistados. As fronteiras de Israel chegam perto do Egito, para você ter uma ideia. Então Salomão é um homem de sucesso naquilo que ele empreende fazer. Salomão é o grande líder do seu tempo. O relato bíblico fala que vinham pessoas do mundo todo para ver a sabedoria de Salomão. Salomão conquista tudo isso apenas na sua sabedoria. Ele vive um tempo de paz, Israel vive um tempo de paz. Então veja a história de Salomão. Nós podemos dizer que ele é um homem de sucesso. Ele começa como alguém de sucesso. Veja lá o que diz o livro de Reis, capítulo 4, do verso 20 ao 34. Eu vou ler muito rápido aqui para não perder tempo, mas diz assim: eram, pois, os de Judá e de Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Então havia uma festa em Israel. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros. Olha o churrasco que Salomão fazia todo dia. Ele não era gaúcho, mas ele gostava de churrasco, né? 10 boi mais 20 boi dá 30 boi mais 100 carneiro, né? Todo dia, né? Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifizá de Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio. E olha, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, havia segurança, não estavam em guerra, eles não tinham problema, não tinham dificuldade, estavam seguros. Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40 mil estrebarias de cavalo. Irmão, sabe o que é uma estrebaria?
é a garagem do carro, né? Ele tinha, só de garagem ele tinha 40 mil, né? 40 mil estrebarias, que ele tinha naquele tempo. E vamos lá, agora me perdi aqui, tantas estrebarias que eu já me perdi, né? De cavalos para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Provinham, pois, esses provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se achegaram à mesa do rei, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos, e para os jinetes, e para os lugares onde estavam, cada um ao seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Ele tinha muita sabedoria. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e era mais sábio do que Etã, Israíta, e Emã, e Cacol, e Darde, os filhos de Meol. E correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido sobre a sua sabedoria. Veja, o homem era um sucesso. Ele era o Donald Trump dos dias de hoje. Ainda que o Trump fala umas besteiras, Salomão não falava. Mas ele era um homem de sucesso. Faltava ter a Torre Salomão, que nem o Trump tem a Torre Trump, né? Ele era um homem que as pessoas vinham de todos os lugares do mundo para ouvir o que ele falava. Ele conquistou, ele se tornou famoso, e se não bastasse todo o sucesso que ele tinha na sua vida, nos seus empreendimentos como rei, ele era um homem também que vive um tempo de uma manifestação poderosa da glória de Deus. Salomão não tem apenas sucesso como um homem, como um rei, como um governante, como um homem de negócio, como um grande empreendedor, mas Salomão tem também sucesso diante de uma espiritualidade que ele vive sadia. Livro de Reis, capítulo 3, verso 3 para frente, diz assim: e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Veja, esse texto, eu não vou ler todo o texto aqui, porque a gente não tem tempo. Salomão tem um sonho, fala com Deus. Ele era um homem que ouvia Deus e falava com Deus, e Deus fala: Salomão, pede o que você quer. E Salomão fala: eu quero sabedoria. E Deus falou: já que você pediu bem, eu vou te dar sabedoria. E Deus enche ele. Então ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele vivia diante de uma relação. Ele amava Deus, ele amava os mandamentos do Senhor, ele amava os estatutos do Senhor. Ele tinha uma vida com Deus, ele ouvia Deus, ele conversava com Deus, ele orava a Deus. Ele sabia dos feitos, ele sabia que Deus tinha usado seu pai Davi, ele sabia de todas as coisas que tinham acontecido, e ele mantinha isso também na sua vida. Então ele era um homem de sucesso em todas as áreas da sua vida. Salomão poderíamos dizer que ele era tudo aquilo que um dia nós sonhamos, que nós desejamos ser. Nós desejamos ter sucesso naquilo dos empreendimentos que nós temos, seja no nosso trabalho, seja na nossa empresa, seja enfim naquelas coisas que nós desejamos. Mas nós como crentes também desejamos ser homens de Deus, homens tementes a Deus, homens que desenvolvem uma espiritualidade sadia, e desenvolvem uma relação com Deus. E Salomão tinha tudo isso. E aí a grande pergunta que chega agora é: como é que um homem que vive o ápice da realização, que vive o ápice do sucesso em todas as áreas da sua vida, como pode um homem assim cair a ponto de virar um idólatra? Como pode um homem assim cair a ponto de se desviar do Senhor, se desviar dos caminhos do Senhor? Como pode um homem assim terminar os seus dias, escrito na sua lápide, escrito a respeito dele: e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Como pode isso acontecer? Quais são os fatos que ocorrem na vida de Salomão, que levam um grande homem de sucesso a cair, a ter uma derrocada, a se derrubar? O texto que nós começamos a ler fala que Salomão virou um idólatra. A Bíblia diz que Salomão adorava Astarote, que era uma deusa. A Bíblia diz que ele adorava uma abominação dos amonitas. A Bíblia diz que ele se casou com todas essas mulheres, e com o tempo ele foi pervertendo o seu coração, e ele foi permitindo que essas mulheres trouxessem para dentro de Israel, para dentro de Jerusalém, o culto delas. Queridos,
diz os estudiosos da história que havia uma montanha a leste de Jerusalém, e que nessa montanha tinha fumaça nos tempos de Salomão, e a fumaça que subia dessa montanha era a fumaça da abominação dos sacerdotes de Baal, que queimavam ali o seu incenso, que queimavam ali o seu sacrifício. E Salomão abria as janelas do seu palácio toda manhã, e ele olhava para leste, via aquela montanha, ele via aquela fumaça subindo, e aquela fumaça não era uma fumaça que adorava a Deus, pelo contrário, era a fumaça da abominação. Salomão permite que essas coisas venham para dentro do povo de Deus, para dentro da cidade de Deus. Haviam abominações até mesmo diante do culto do Senhor. E aí eu pergunto para vocês, como pode alguém viver o sucesso, como pode alguém viver o sucesso espiritual e decair, e se afastar de Deus a tal ponto de servir a outros deuses? Porque o texto que nós lemos diz que Salomão cultuava, adorava outros deuses. Qual é o caminho que Salomão trilhou na sua caminhada, que leva ele para essa condição? Quais foram as palavras que falaram a respeito de Salomão? Quais são as palavras que falaram a respeito da sua vida, da sua velhice? As palavras estão escritas no livro de Reis, capítulo 11, que nós lemos. E fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, que está sentado aqui, para você que está nos assistindo pelo YouTube: quais são as palavras que falarão a seu respeito? Quais são as palavras que estarão escritas na sua lápide? O que as pessoas dirão a seu respeito? O dia que você morrer: ai pastor, não fala sobre morrer, ui credo, a pessoa já faz até o sinal da cruz, né? Benze, dá 3 pulinhos, bate na madeira e tal. Não, morrer é uma realidade. Na verdade, a única certeza que nós temos é que se Jesus não voltar antes, todo mundo vai morrer. Essa é a única realidade. E quando nós morremos, nós selamos o nosso destino. Porque a vida aqui, que nós temos aqui, para uns 60, para outros 70, para outros 80, para outros 100 anos, né? Mas vai acabar. E a nossa vida aqui, aquilo que nós fazemos aqui, as nossas escolhas aqui, a forma como nós vivemos aqui, elas vão dar o nosso destino na eternidade. Porque a nossa vida não se limita a esses 70, 80, 100 anos. Para nós existe uma eternidade. E a realidade é uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E a escolha nós fazemos enquanto vivemos aqui nesses dias, nesse momento. Aquilo que falarem a nosso respeito, aquilo que estiver escrito na nossa lápide, talvez aquilo demonstre qual é a nossa realidade, qual é o nosso destino. E aí eu quero dizer para você nessa noite que muitas pessoas começam muito bem a sua caminhada espiritual, mas às vezes no meio do caminho se perdem. Às vezes no meio do caminho se deixam levar por histórias, às vezes no meio do caminho se deixam levar por influências, e às vezes se encontram em condições, se encontram em situações totalmente afastadas de Deus, muitas vezes se permitindo fazer coisas, muitas vezes se permitindo pensar coisas, muitas vezes se permitindo desejar coisas, que são abominações ao Senhor. Como vamos terminar? Como você vai terminar? Como eu vou terminar? Qual será o nosso fim? Esse texto nos leva a refletir. E algumas coisas a Bíblia nos ensina a respeito de Salomão. Alguma coisa a Bíblia nos ensina e nos mostra como foi essa caminhada de Salomão em direção a terminar a sua vida dessa forma. O que Salomão faz, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas para que nós venhamos a aprender com isso. E a primeira coisa que a Bíblia nos mostra, nessa derrocada, nessa caminhada em direção ao abismo, nessa caminhada em direção ao fundo do poço, o primeiro passo que Salomão dá na sua vida, é o passo de desprezar a palavra de Deus. Salomão desprezou, diga desprezou, a palavra de Deus. O primeiro degrau da queda de um homem é o desprezo pelos mandamentos da palavra de Deus.
quando por qualquer motivo nós relativizamos a palavra de Deus, quando por qualquer motivo nós dizemos, não, o mundo mudou, nós estamos vivendo uma outra realidade, agora as coisas são modernas, a gente não pode levar as coisas assim tão a sério, que nem a Bíblia diz. Ai, não dá para viver assim como a Bíblia manda viver. Ai, eu acho que não pode ser assim, eu acho que a gente tem que pensar diferente. Quando nós começamos a relativizar a palavra de Deus, nós damos o primeiro passo em direção ao abismo. Nós damos o primeiro passo em direção a uma situação que nos afasta de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida. Na palavra de Deus nós encontramos aquilo que nós precisamos de como deve ser a nossa prática de vida. E quando a nossa prática de vida ela é diferente daquilo que está na palavra de Deus, nós entramos num caminho que vai nos levar ao fundo do poço espiritual. Deixa eu dizer algo para você, você nem percebe. O coração vai sujando de tal forma que você não percebe. Você já viu, quando você compra uma camiseta, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eu acho que é o mais fácil de entender. Você vai na Hering e compra uma camiseta branca, né? Ela é branquinha quando você vem da Hering, né? Aí você usa, na tua vista ela ainda é branca. E você usa 3 meses, ela ainda para você, ela ainda está branca. E você usa ela 6 meses, para você ela ainda está branca. Aí passou 6 meses, você compra uma outra camiseta branca, aí você coloca uma do lado da outra. Você percebe, meu Deus, essa camiseta não é mais branca, ela é amarela, quase marrom já, ela está suja. Mas esse processo de sujar o branco, ele é tão sutil, ele vai acontecendo de uma forma tão sutil, que os nossos olhos vão se acostumando com aquilo, e aquilo não vai nos incomodando, e a gente não vai percebendo, e a gente não vai se dando conta de que a coisa está ficando suja, a gente não vai percebendo de que nós já estamos aceitando coisas que a gente não aceitava antes, a gente não vai percebendo de que nós estamos relativizando coisas que nós relativizamos antes, e nós não percebemos de que estão entrando coisas no nosso coração, coisas na nossa mente que não entravam antes. E sabe quando nós percebemos que o nosso coração está sujo, como camiseta Hering de 6 meses? Quando nós confrontamos a nossa vida, a nossa prática de vida com a palavra de Deus. Quando nós confrontamos a nossa vida, a nossa prática de vida com a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que a Bíblia diz que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensopada, umedecida pelo poder do Espírito Santo, a gente abre a palavra, e a palavra diz, olha, a tua vida não está muito adequada, porque o processo é tão sutil que a gente não percebe. Então Salomão começa a se desviar da palavra de Deus. O primeiro erro que ele comete é casar com uma mulher egípcia. Salomão, ele tem uma prática de fazer acordo com outras nações, e para celebrar os acordos com outras nações, ele casava com a filha do rei da outra nação. Então ele ia no Egito, olha, eu quero selar a paz com você, faraó do Egito, então tá bom, então eu vou casar com a tua filha, nós vamos ser parentes agora, e vai ficar tudo de bem. Salomão até tinha uma boa intenção, mas boa intenção não leva ninguém para o céu. Desejar apenas fazer algo certo não leva ninguém para o céu. Sabe o que nos leva para o céu? Compromisso em viver uma vida segundo a palavra de Deus, compromisso em viver segundo os mandamentos do Senhor, testificar na nossa vida que o Espírito Santo nos transformou, testificar na nossa vida que a graça nos alcançou, porque se a graça nos alcançou, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele diz, olha, vocês foram alcançados pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, a graça trabalhou na vida de vocês, para que vocês pratiquem as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, que ninguém venha dizer que eu estou dizendo isso. Nós somos salvos pela graça, não fazemos nada para ser salvo, mas essa graça opera em nós uma transformação de vida, essa graça opera em nós querer viver segundo os mandamentos do Senhor.
E Salomão começa a relativizar isso. Sabe por que ele começa a relativizar? Porque a Bíblia, desde o tempo de Moisés, Deus já tinha falado: vocês não vão casar com mulher estrangeira. Os mandamentos do Senhor dado a Moisés, um dos mandamentos que era mais enfatizado para o povo é: vocês não devem se casar com mulher estrangeira. Aí Salomão fala: eu acho que Deus pode fazer uma concessão para mim, vou casar com uma egípcia. E querido, a egípcia foi só a porteira aberta, porque diz o texto bíblico que ele casou com 700 mulheres. Pensa, irmão, administrar isso aí, uma mulher já é difícil. Ele tinha 700 esposas e mais 300 concubinas. Imagine isso aí, de TPM, tudo junto. Imagine comprar presente, dia das mães, dia dos namorados, não sei o quê. Por isso que Salomão era rico. Mas querido, ele vai trazendo essas mulheres, ele vai fazendo aquilo que Deus falou que não era para fazer. Ainda que houvesse boa intenção no coração dele, ele começa a desprezar a palavra de Deus, o mandamento, para algo que ele julgava que era bom. Mas Deus tinha dito: não faça isso. Olha só, Deuteronômio capítulo 17, 14, diz assim, ó: Moisés, Deus falando através de Moisés para o povo: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei. Deus já tinha falado como deveria ser a prática do rei. Assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porá sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja teus irmãos. Porém, olha o que diz, olha a advertência que Moisés está fazendo para o rei. Estava escrito, bastava Salomão ler. Estava escrito, diz: olha, porém, ele não multiplicará para si cavalos. Olha a advertência que Moisés fala: olha, quando vocês colocarem um rei sobre você, que esse rei não seja ganancioso. Que esse rei cuide de que não ame as coisas mais do que ama a Deus. Que esse rei não deseje conquistar mais do que é necessário. Ai, a Bíblia é contra a conquista. Não, a Bíblia é a favor de que você conquiste as coisas. A Bíblia é a favor de que você viva bem. Mas a Bíblia não é a favor de que isso tome o primeiro lugar na sua vida, a ponto de você abrir mão de viver segundo a palavra de Deus. A questão aqui não é Salomão ter 40 mil garagens para pôr cavalo. A questão é que a Bíblia dizia que não devia ter. E aí quando ele quer ter isso, significa que o desejo dele é diferente do que aquilo que a Bíblia manda. E quando ele chega numa condição que ele tem que optar entre aquilo que ele deseja e o que a Bíblia diz, ele vai optar por aquilo que ele deseja. Olha lá: porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor tem vos dito: não voltareis mais por este caminho. E ele casou logo com uma egípcia. O primeiro acordo que ele faz é com o faraó. Tampouco para si, olha aqui, ó: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Deus já estava advertindo centenas de anos antes. Está escrito isso aqui. Sabe por que a gente erra, querido? Sabe por que a gente não vive conforme a palavra de Deus? Sabe por que a gente derrapa na vida cristã? Porque a gente não lê a Bíblia. E às vezes quando lê, não coloca isso em prática. Está escrito. Deus falou para Moisés isso centenas de anos antes. E olha o que diz o texto: será também que quando vos assentardes sobre o trono do seu reino, olha só, então escreverá para si num livro este translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para cumpri-los. Olha o que Moisés está dizendo, Deus está dizendo através de Moisés: rei, quando você virar um rei, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar isso aqui, esse pedaço aqui, que diz respeito a você, você vai escrever num papel, você vai colar lá no teu espelho, você vai colocar diante de você, e você vai ler
todos os dias, para que você não venha se desviar, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então veja, estava escrito. O problema de Salomão começa quando ele começa a relativizar essas coisas, assim como o nosso problema começa quando nós começamos a relativizar. Ai, o mundo mudou, agora é tudo diferente, os casamentos agora são diferentes, os namoros são diferentes. Não é, irmão. A Bíblia traz padrão para casamento, a Bíblia traz padrão para namoro, traz padrão para noivado, a Bíblia traz padrão para como você deve organizar a sua vida financeira. A Bíblia traz padrão para como você deve educar os seus filhos. Ai, a educação dos filhos agora é diferente. Eu não posso dizer não para o meu filho, senão ele vai ficar traumatizado. A minha mãe dizia não e já pegava uma havaiana daqui onde está o Tom Zick lá, ó, e é flapped. E não tem ninguém traumatizado na minha casa. Né, Marlinda? Né? Tem ninguém traumatizado? Aí eu vou pintar tudo meu filho no Halloween para ele ir para a escola de Drácula. Porque se ele não for assim, ele vai ficar traumatizado. Todos os amiguinhos vão, então eu vou deixar ele ir. Será que nós não estamos relativizando as coisas? Será que nós não estamos engolindo algumas coisas para a gente tentar se adequar à modernidade, para a gente tentar se adequar àquilo que todo mundo faz? Aí, todo mundo faz, não dá nada e nada a ver. Quem foi no encontro lembra disso aí, né? Não dá nada e o nada a ver. Aí todo mundo faz. Aí minha mãe dizia, mas você... Não é todo mundo. Não era assim? Gente, eu vejo criança traumatizada hoje com essa educação meia boca que tem aí, essa educação frouxa. Nosso tempo, psicólogo era uma cordinha de varal que tinha pendurado às vezes, era um chinelo havaiana, né? Psicólogo era que o teu pai chegasse, você vai conversar com ele. Pronto, acabava o problema, acabava a discussão, acabava... Mas agora a gente quer se enquadrar no padrão do mundo, a gente quer ouvir o psicólogo, a psicóloga que nem filho tem. E ela quer dizer para nós como você deve educar os seus filhos. Então veja, quando nós começamos a relativizar a palavra, querido, ou a palavra de Deus é referencial para a nossa vida ou não é, não tem meio termo. A palavra de Deus não é a caixinha de promessa que você escolhe o que você quer ali, só um pedacinho. Ou você se compromete com uma Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ou não tem nada. Essa é a realidade. A transformação que Deus faz na nossa vida é uma... Meu Deus, não cheguei nem no segundo tópico, né? Tá quase acabando. É inteiro. Deus não quer ninguém por partes. Deus não quer pedaço de gente. Deus nos quer por completo. E aí a gente começa a relativizar a Bíblia, a gente começa a relativizar, não, tem que modernizar. Então a primeira coisa que Salomão faz de errado, ele começa a relativizar. Deus falou para ele, ó, não case com estranho, ele casou. Deus falou, olha, não tenha muitos bois e cavalos, ele teve. Deus falou, você não precisa ser muito rico, ele foi muito rico. Deus falou, você não precisa ter muita mulher, dele só teve 1000. E Deus falou, olha, não se envolva com outros deuses. Ele trouxe deuses para dentro de Israel, permitiu que isso se instalasse assim. Quais são as coisas que talvez você tenha permitido que entre na sua casa? Quais são as coisas que muitas vezes você tem permitido que entre na sua vida, que entre na sua mente, que entre no seu coração? A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Ai, mas eu quero ser feliz. Olha, querido, deixa eu dizer para você. Tem gente que vai feliz para o inferno, eu sempre gosto de dizer isso. Porque eu sempre ouço que tem gente que quer ser feliz. E esse sempre que eu quero ser feliz é alguma coisa assim, eu não vou viver segundo a igreja quer, segundo a Bíblia quer, porque eu quero ser feliz. É melhor ir para o céu infeliz. É melhor ir para o céu com luta, é melhor ir para o céu com dificuldade, é melhor ir para o céu com choro, é melhor ir para o céu com lá, mas é melhor ir para o céu, querido. Que talvez o inferno seja um lugar de muita gente feliz. Só que a situação depois que está lá muda. Ai, pastor, você vai falar de inferno? Está na Bíblia.
Jesus falou sobre o inferno, a gente tem que falar também. Segunda coisa, que Samuel, né? Já estou mudando até o personagem aqui. Segunda coisa que Salomão faz, que leva ele para o buraco, né? Segunda coisa, nenhum feito ou conquista agrada a Deus tanto quanto a obediência. Gente, Salomão foi um homem de feitos e conquistas, mas nada agrada a Deus, nada que você possa fazer, nada das tuas conquistas agrada tanto a Deus quanto obedecer. Deus já falava, Samuel fala para Saul, quando Deus rejeita Saul vai para a guerra, Saul fala, não, nós vamos ganhar, nós vamos vencer a guerra. Cadê Samuel? Olha, relativizando a palavra de Deus, Deus fala, olha, o profeta fala para Saul, espera eu chegar para eu fazer o sacrifício. Espera eu chegar para eu fazer o sacrifício. E aí Saul está ali com os soldados, cadê o Samuel que não chega, cadê o profeta que não chega, cadê o profeta? E vai passar um dia, passa 2 dias, e Saul fala, meu Deus, esse profeta é atrasado, e já começa a falar mal do profeta, e daqui a pouco Saul fala assim, sabe uma coisa? Vou eu mesmo fazer. Mas você não pode, você não é sacerdote, você não é profeta. Eu mesmo vou fazer, já que esse profeta não apareceu. Saul vai lá, pega o boi, vai fazer o sacrifício. Chega o profeta, e o profeta diz, que tola coisas fizeste. Deus te rejeita agora, Saul. E sabe por que Deus rejeita Saul? Porque Saul começa a sua história relativizando a palavra de Deus. Saul acha que conquistar, ganhar aquela guerra é mais importante do que obedecer. Saul acha que um ritual é mais importante do que obedecer. E aí Samuel diz para Saul, Saul, obedecer é mais importante do que sacrificar. Obediência quero, não sacrifício. E a gente precisa entender isso, querido. O que Deus quer da sua vida não é que você seja o maior conquistador de todos. O que Deus quer da sua vida não é que você fale 3 idiomas de língua estranha diferente. O que Deus quer da sua vida não é que você rodopie apenas, vire ponta cabeça, que você flutue espiritualmente. Mas antes disso, o que Deus quer de você é que você obedeça. E nada do que você fizer, seja na sua vida particular ou seja no seu ministério, nada do que você fizer tem valor diante de Deus se você não obedecer a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente faz, a gente acha que Deus vai relevar meu pecado, porque eu sou uma bênção na igreja. Meu Deus do céu, Deus me usa, olha o Sansão, né? Deus me usa, então eu posso viver do jeito que eu quero, até o dia que Deus não usa. E a pessoa vai preso, e o pecado amarra, e o pecado põe grilhões na pessoa, e o pecado amarra a pessoa, e o pecado envergonha a pessoa. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Aí, veja, a gente acha que aquilo que a gente fez, não, Deus vai relevar a minha vida, Deus vai relevar. Às vezes eu ponho um pezinho no mundo, mas é só um pouquinho, depois eu volto. Mas eu sou uma bênção. Eu oro, a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Eu oro, a pessoa é curada. Eu expulso, até expulsar demônio eu expulso. Eu sou uma bênção. Esse negócio que o pastor Ivo está falando é no Velho Testamento. Aí você vai para Jesus falando, Mateus capítulo 7, verso 22. Jesus, Novo Testamento, Evangelho. Jesus diz que nos últimos dias, muitos dirão, olha, eu orei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu evangelizei no teu nome, pessoas se converteram através do meu ministério em teu nome. Eu construí igrejas em teu nome, eu cantei em teu nome, olha, eu preguei em teu nome, olha, eu escrevi livros em teu nome, olha, eu fiz congressos em teu nome, olha, eu fiz conferências, olha, as pessoas andavam atrás de mim em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque o que testifica a respeito da nossa filiação com Deus não são as coisas que nós fazemos, querido. O que testifica a respeito de que nós somos família de Deus, que a graça operou em nós,
É o nosso compromisso com a palavra de Deus, é o nosso compromisso em viver segundo a palavra de Deus. Certa ocasião chegam para Jesus, Jesus está falando com as pessoas, e chega para Jesus, Jesus, tua família chegou aí, teus irmãos, tuas irmãs estão aí, eles querem falar com você, estão dando, sabe aquela carteirada? A família de Jesus falou, tire todo mundo que nós queremos falar com Jesus, nós somos aqui parentes de Jesus. Aí Jesus diz, olha, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, são aqueles que cumprem as minhas palavras. A filiação com Jesus não se dá através de feitos, a filiação com Jesus não se dá através de DNA, mas a filiação com Jesus se dá através de uma vida transformada pelo Espírito Santo, e essa transformação é testificada pelo nosso compromisso em viver segundo a palavra de Deus. Salomão começa a cair porque relativiza a palavra. Salomão começa a cair porque acha que seus feitos talvez são mais importantes do que obedecer. Salomão se torna morno espiritualmente. Veja o verso 4 do capítulo 11, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito. O texto não diz que Salomão abandonou a Deus, apenas diz que ele se tornou morno. É o Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, pé na igreja, um pé no mundo. Um dia da semana, tira a selfie, né? Dia da ceia, tira a selfie com o copinho de ceia, né, pastora Rosa? Passa 2 semanas, tira a selfie com a latona de Skol. Salomão, ele não se afastou de Deus, de vez em quando Salomão orava para Deus, de vez em quando ele ia no templo, fazia lá os cultos, mas ele também adorava Astarote, ele também adorava as abominações, ele também permitia que tudo isso entrasse na casa dele, que tudo isso entrasse na vida dele. Então Salomão se tornou morno, e deixa eu dizer algo para você, querido, presta atenção, ser morno é pior do que ser frio, é isso que diz a Bíblia, e sabe quem fala isso? É Jesus. Jesus, quando fala com o apóstolo João no livro de Apocalipse, falando à igreja de Laodiceia, Jesus diz, olha, a igreja de Laodiceia, ao anjo do Senhor que está em Laodiceia, eis que vos digo, que tu não és frio, e tu não és quente, tu és morno, e porque tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Você já compreendeu a realidade disso, querido? Que viver uma vida medíocre espiritualmente é pior do que o ímpio que está lá fora. Viver uma vida de cristã, ser crente de qualquer jeito, é pior do que o ímpio que está lá fora. Porque Deus não se enoja do ímpio. Mas a Bíblia diz que Deus vomita, Jesus vomita o crente morno. E por fim, Salomão não perseverou na fé. A Bíblia fala que ele não perseverou conforme Davi, o seu pai, em seguir a Deus. A caminhada cristã, querido, não é uma corrida de 100 metros. Eu comecei falando sobre isso. A caminhada cristã é uma maratona que nós vamos correr até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia da volta do Senhor, nós vamos correr essa maratona. E nós temos que perseverar, nós temos que perseverar. Perseverar significa se manter firme diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades. Perseverar significa se manter firme de tantas propostas. Perseverar significa se manter firme até mesmo quando o nosso coração quer nos enganar, até mesmo quando a nossa vontade quer nos levar para um outro lugar, até mesmo quando as nossas inclinações carnais querem nos afastar de Deus. Mas perseverar significa dizer, eu recebi a Jesus, eu fui salvo pelo Senhor, o Espírito Santo entrou na minha vida, eu tenho luta, eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho problema, mas eu continuo firme, eu não vou parar, eu vou seguir até o dia que o Senhor voltar, e eu vou ver o Senhor dizendo, vinde bendito do meu Pai, possui por herança. A Bíblia diz que Salomão não perseverou. Salomão é enganado pelos seus próprios desejos, e Salomão é enganado pelaquilo que ele permitiu que entrasse na casa dele.
Nos dias de hoje, muitas vezes, nós sofremos a influência desse mundo. E gente, nunca foi tão fácil o mundo entrar na nossa casa como nos dias de hoje. Porque hoje tem isso aqui que é uma bênção, mas se não souber usar, isso aqui é um problema sério. Porque vem todo tipo de porcaria para dentro da nossa casa, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração. E nos últimos dias, Jesus falando sobre os últimos dias, no capítulo 24 de Mateus, ele diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Talvez você já viu até gente que tem título de pastor, até você já ouviu gente que tem título de sei lá, de bispo, de apóstolo, seja que título for, dizendo: não tem nada a ver, você pode viver como você quiser, você pode fazer o que você quiser, seja feliz. Isso aí é engano do diabo. São falsos profetas. Jesus já predizendo sobre o dia dos fins, ele diz: olha, esses falsos profetas enganarão a muitos. E Jesus diz mais uma coisa: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O relato que Jesus faz do tempo do fim é um relato de apostasia, de gente muitas vezes desviada da verdade do Evangelho, de gente desviada dos fundamentos da palavra de Deus. Mas Jesus também termina dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu te pergunto nessa noite, que eu já passei o tempo, eu te pergunto: como vamos terminar? Como vamos terminar? Como você vai terminar? Como eu vou terminar? Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado ao Senhor. Esse dia o pastor Luciano falou sobre isso, e eu falei: essa é minha oração também. Eu tenho dito: Deus, não me deixa vacilar, não me deixa, Senhor. Se um dia, Senhor, for para que eu cometa algo que venha envergonhar o Evangelho, que venha envergonhar o Senhor, me leva antes, Pai. Me leva antes, Pai, mas eu não quero ser motivo de tropeço para a vida de ninguém. Eu não quero que o Evangelho que entrou na minha vida seja deturpado. Eu não quero que a minha vida seja tropeço para a vida de ninguém, Pai. Se eu não puder ser exemplo, e se a minha vida, Pai, servir de tropeço para alguém, me leva antes, Senhor. Não me deixa, Senhor. Essa tem sido a minha oração. Eu não sou perfeito, eu passo longe de ser perfeito, mas, queridos, eu amo a palavra, e eu quero viver segundo a palavra de Deus até o dia que Jesus me chamar, até o dia que Jesus voltar. Talvez eu não tenha muitos feitos do ponto de vista material, talvez eu não tenha muitos feitos do ponto de vista do sucesso humano, talvez eu não tenha muitos seguidores, talvez eu não tenha muito dinheiro, talvez eu não ande nos melhores carros, talvez eu não viaje o mundo, talvez eu não tenha muito patrimônio. Mas uma coisa eu quero que diga ao meu respeito: foi um servo de Deus, viveu segundo os propósitos do Senhor, viveu segundo a palavra do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite: como vamos terminar? Como você vai terminar a sua vida? Como você vai terminar a sua história? Quais são as palavras que serão escritas na sua lápide? Eu quero que você fique de pé. Fique de pé. Feche seus olhos nesse momento.
consegui. Cheguei até aqui e não vou desistir. Muitas vezes você é inclinado a desistir. Às vezes vai passar na tua mente: olha, não vale a pena ser crente, a gente passa por tanta luta, por tanta dificuldade. Ou às vezes você é assediado por tudo isso que esse mundo oferece. E querido, se essa palavra tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, porque essa palavra tem a ver com a minha vida. Eu que prego sou o primeiro a ser tocado pela palavra. Se essa palavra tem a ver com a sua vida, como ela tem a ver com a minha vida, eu queria te fazer um desafio hoje, de você dizer: pastor, a partir de hoje eu vou assumir um compromisso de viver minha vida segundo a palavra de Deus. Eu não vou relativizar mais as coisas de Deus, eu não vou relativizar mais a palavra. Eu vou limpar da minha casa aquilo que precisa ser limpado, eu vou tirar da minha vida aquilo que precisa ser tirado. Então, se você, assim como eu, quer assumir esse compromisso, eu queria te convidar a dobrar seu joelho aqui, dobrar o seu joelho aqui. Mas venha muito rápido, querido, não perca tempo, não perca tempo, venha muito rápido, venha. Tem muitas pessoas, às vezes você fica esperando, tem gente que fala: não, eu queria ir, mas aí eu desisti. Dobra o seu joelho aqui e diga: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar as minhas práticas de vida. A partir de hoje eu vou assumir um compromisso de viver segundo a tua palavra, de viver segundo o teu propósito. Pai, dobra o seu joelho aqui e diga: olha, eu vou tirar da minha vida, eu vou tirar da minha casa tudo aquilo, Deus, que não está em conformidade com a tua palavra, e vou viver, Deus, conforme a tua palavra. Eu vou viver conforme os teus propósitos. Eu vou viver, Deus, conforme os teus mandamentos, Pai. Vem à frente, o Espírito Santo está falando com você. Ali onde você está, o Espírito Santo está ardendo no seu coração. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. Você precisa tomar uma posição diante do Senhor, de assumir um compromisso, de viver uma vida, para que no fim da sua história, para que no fim da sua vida, assim como muitos homens de Deus terminam no livro de Reis e no livro de Crônicas, esteja escrito: e fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a essas vidas, Pai. Queremos apresentar ao Senhor cada um dos teus filhos que aqui está. E hoje, Deus, vem fazer um compromisso de dizer: Pai, eu quero viver segundo a tua palavra, eu quero viver segundo os teus propósitos. Pai, eu quero tirar da minha casa, eu quero tirar do meu lar, eu quero tirar da minha vida tudo aquilo, Pai, que não está, Deus, conforme a tua vontade, conforme os teus mandamentos, Pai. E eu quero, Deus, assumir um compromisso. Nós apresentamos diante de Ti a vida dessas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito Santo que está no coração delas, que o Teu Espírito Santo que habita a vida delas, Pai, possa, Deus, colocar essas pessoas, Pai, numa caminhada de um compromisso com o Senhor. Que independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, Pai, não abandone o Senhor, não relativize a palavra do Senhor, não relativize a sua vida, as coisas com Deus, mas decidam, Pai, viver conforme, Deus, o teu chamado e o teu propósito, Pai. Recebe, Deus, essas pessoas, transforma a vida delas, Pai, em nome de Jesus.